Cumprimentamos a todas as pessoas que nos assistem em mais uma transmissão do canal Cultural OAB. Perguntas poderão ser feitas aos palestrantes pelo chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão de Direito do Terceiro Setor, que falará sobre o tema Parâmetros para atuação pro bono em escritórios de advocacia. Temos a satisfação de receber a doutora Laís Figueiredo Lopes, que é advogada e presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Ela quem conduzirá os trabalhos. Doutora Laís, bom dia, a palavra é sua. Bom dia a todas as pessoas. Uma alegria estar aqui abrindo mais um webinar da nossa Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, que eu tenho a honra de presidir nessa gestão. Eu sou Laís de Figueiredo Lopes, eu sou uma mulher morena, tenho cabelos encaracolados, eles estão molhados, e eu uso um blazer azul marinho, uma camisa branca e tenho atrás de mim uma estante de livros organizadas em forma cromática. É difícil encontrar os livros, mas eu conheço a maioria deles e às vezes eu preciso procurar qual é a cor da dobra para encontrá-los. Então fica bonito, mas não é muito prático. É uma alegria estar aqui hoje para a gente discutir esse tema. A comissão, desde o início da sua gestão, trouxe algumas temáticas que são relevantes para o campo das organizações da sociedade civil. A gente constituiu núcleos, convidou pessoas que são exponentes na área para coordenar esses núcleos. E hoje a gente está aqui justamente fazendo uma discussão de um dos núcleos da nossa comissão, que é o núcleo de pro bono e acesso à justiça. A ideia é que a gente possa fazer um debate trazendo experiências, problematizando e refletindo sobre o provimento 166 de 2015 do Conselho Federal da OAB, que já normatiza, já estabelece quais são os limites e as condições para a advocacia pro bono e, ao mesmo tempo, também estimula que ela aconteça. A gente está hoje aqui em 2024, quase 10 anos depois desse provimento, também refletindo se é o caso de ter critérios mais objetivos sobre a hipossuficiência financeira, sobre os temas que estão ali colocados e que vão ser objeto hoje do nosso webinar. Na nossa comissão, a gente também tem um núcleo que é voltado para as universidades, então a gente fez uma cartilha que eu recomendo que vocês vejam, depois a gente vai colocar aqui o link no YouTube, que é justamente sobre o direito do terceiro setor nas universidades, nas faculdades de direito. E para isso a gente trabalha tanto a sugestão de pílulas de conteúdos que sejam levados para dentro da sala de aula, no tripé do ensino, mas também estimula que sejam feitas pesquisas e organizadas, enfim, núcleos de pesquisas temáticos. A gente tem um na PUC já há bastante tempo, que é o NEATES, o Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor, que busca reunir aí linhas de pesquisa para estimular mais debates sobre as temáticas de organizações da sociedade civil. E o terceiro tripé, tão importante quanto, é o tripé da extensão. Muitas faculdades de direito, a faculdade de direito, para funcionar, ela tem uma obrigação pelo MEC de ter o núcleo de prática jurídica e muitas vezes projetos extensionistas que são de assistência judiciária, de assistência jurídica gratuita a organizações da sociedade civil e que são bastante relevantes de serem organizados como prática de vida real e aproximação da comunidade do entorno das faculdades de direitos, que gera aí não só uma formação do aluno, mas também dos professores, dos advogados que são envolvidos nos núcleos de práticas jurídicas, nos escritórios modelos. E essa experiência também a gente trabalhou num seminário em 2022, que está disponível também aqui no YouTube da UAB Cultural e que pode ser acessado posteriormente. Nessa cartilha, a gente menciona também o provimento 166 de 2015 do Conselho Federal da OAB, que trata da advocacia pro bono,
e também a Resolução 89 de 2008 da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que também traz critérios para o atendimento gratuito de pessoa jurídica sem fins lucrativos pelo órgão, que é bastante relevante aí também dentro do nosso sistema de justiça. Então, eu vou trazer aqui, nessa semana que a gente comemora, né, que a gente relembra, que a gente rememora a nossa luta das mulheres, eu trago aqui mulheres incríveis para essa mesa virtual e que, na medida em que elas forem falando, a gente vai também comentando e trazendo a voz de vocês pelas redes. Então, fiquem à vontade de fazer perguntas, fazer comentários e trazer também sugestões por meio do chat do YouTube, onde está sendo transmitido ao vivo, se você está assistindo agora. Se você está assistindo depois, só te desejo aí, enfim, uma ótima live, uma boa reflexão. Eu vou começar agora, então, com a nossa primeira convidada aqui, que é a Bianca dos Santos. A Bianca, ela é coordenadora do nosso núcleo aqui, da Advocacia Pro Bono e Acesso à Justiça, na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Ela é uma advogada formada pela PUC, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, na Espanha. Ela coordena há 6 anos a área de pro bono do Escritório Matos Filho Advogados, teve experiências de gestão e pesquisa de organizações de sociedade civil e do poder público, trabalhou no PNUD, por meio do PNUD, na Secretaria-Geral da Presidência da República, com a equipe do Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil, e tem bastante experiência aí, profissional e acadêmica também na Europa. A Bianca, então, está super envolvida na temática e vai trazer para a gente aqui as suas primeiras reflexões. Na verdade, acho que eu vou apresentar, né, pelo roteirinho aqui que a gente falou, vou apresentar todas da mesa e aí depois já vou passar a palavra para cada uma delas, né? A Clara, querida Clara Passe Pinto Serva, ela é também coordenadora aqui de um outro núcleo que a gente tem dentro da nossa comissão, que é o núcleo de ESG, OSC, Direitos Humanos. A Clara, ela coordena a advocacia pro bono do Tosini Freire, tem experiência em atuações filantrópicas, litigâncias estratégicas, advocacy e negócios de impacto social. Ela coordenou projetos premiados como a prática de gestão corporativa de inclusão de pessoas trans, contratação de pessoas trans e retificação de documentos, mutirão jurídico em Heliópolis e o Guia dos Direitos das Pessoas com Deficiência Intelectual. Ela foi graduada também na PUC de São Paulo, onde eu também estudei, né, que tem várias filhas da PUC, é, e, enfim, cursou diversas coisas, entre elas como fazer advocacy, e ela é mestre em Direito Constitucional e traz aqui também, enfim, uma série de premiações aí da trajetória brilhante que ela tem na vida dela como advogada e também como líder dessa prática pro bono dentro do Tosini Freire. Ariane do Carmo Silva, maravilhosa, integrante aqui também da nossa comissão de Direito do Terceiro Setor. Muito obrigada, Ariane, por estar aqui com a gente, ter aceito o convite. A Ariane lidera a prática pro bono também no escritório Barcelos Tucunduva Advogados. Ela é pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade do Mackenzie. Ela também tem pós-graduação em Direitos Fundamentais e Processo Constitucional pelo IBCCRIM e também pela Faculdade de Direito de Coimbra, né? Ela tem aquele curso maravilhoso que tem a parceria com o IBCCRIM, né? No Centro de Direitos Humanos. E é bacharel em Direito pela Universidade 9 de Julho. É membro do coletivo Iluobadmin, Educação, Cultura e Arte Negra, e secretária da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, aqui na OAB, entre 2019 e 2021, e também agora dá a honra de ser membro da nossa comissão aqui de Direito do Terceiro Setor. A Vânia, falei de filha da PUC, a Vânia estuda comigo na minha sala da faculdade. Então, uma alegria, Vânia, ter você aqui, né, por perto. A Vânia, ela tem um escritório de advocacia que chama Wąchowski Kleiman Advogados, já há muito tempo. Ela trabalha como
advogada, árbitra, autora e palestrante em temas que envolvem disputas civis e comerciais complexas, arbitragem nacional, internacional e contencioso civil estratégico. E nessa trajetória também, na área de arbitragem, ela tem vários prêmios também, e ela é responsável pela área de advocacia pro bono do seu escritório, que foi reconhecido em 2003 com o prêmio Chambers Award na categoria. Ela é conselheira fiscal do Sistema B, do Instituto ACP e também integra a nossa Comissão de Direitos do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Então, somos essas as mulheres que hoje vão construir essa reflexão aqui com vocês. Eu vou começar, então, passando a palavra para a gente fazer uma apresentação rápida de cada uma, né? Elas vão contar 3 minutinhos aí como que funciona a prática pro bono hoje nos escritórios que elas atuam para nos inspirar para as próximas rodadas e próximas perguntas. A ideia é que a gente não faça palestras longas, mas faça conversas mais curtas para fazer a mesa rodar. Então, Bianca, com você. Bom dia a todas e todos, um prazer estar aqui com mulheres tão incríveis, colegas na vida real, né? Que a gente se conversa muito por aí, mas também aí unidas por esse objetivo comum de ampliar o acesso à justiça no Brasil, né? E de fazer cada vez mais com que a gente tenha uma cultura de advocacia pro bono desenvolvida, né? Eu tenho a alegria de hoje, né, já há 8 anos, Laís, já coordenando a frente da área pro bono do Matos Filho, que existe há mais de 20 anos, né? Mas vem, nesses últimos anos, está estruturada enquanto uma prática jurídica. Então, o que a gente tem hoje é uma prática jurídica tal qual qualquer outra prática jurídica do escritório, focada em casos de direitos humanos e no fortalecimento das organizações da sociedade civil. Tenho a alegria, enfim, de fazer a coordenação de uma equipe muito engajada de advogadas, advogados, então, enfim, estagiários, uma jovem advocacia muito determinada, né, a fazer com que o escritório possa colaborar com esses casos de interesse público. E também recebi com muita alegria o convite da Laís para ser a coordenadora do Núcleo Pro Bono e Acesso à Justiça. Então, essa é uma das atividades que a gente tinha planejado. Estou muito feliz que ela saiu do papel e agradeço muito aí as colegas que estão aí se juntando ao debate. Muito obrigada, Bianca. Ariane? Olá, bom dia a todos. Para audiodescrição, eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, curtos, uso óculos na cor amarela, visto uma camisa azul, atrás uma parede branca e um quadro alocado. Bom, meu nome é Ariane, eu atuo no escritório Barcelos do Cunduva, na prática pro bono desde 2021. Atuo com o doutor Rodrigo Barcelos. Nossos atendimentos são voltados para pessoas jurídicas, né? Organizações da sociedade civil. Já fizemos os atendimentos, né, voltados para pessoas físicas, pessoas em condição de vulnerabilidade social e econômica. E é isso. Espero poder contribuir com essa discussão junto com as minhas nobres colegas. Obrigada, Ariane. Clara? Obrigada, Laís. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Eu sou a Clara, sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros, curtos, que hoje estão lisos, mas normalmente são ondulados. Estou com um paletó vermelho, ou vinho, um colar branco, uma blusa preta. No meu fundo, que está aparecendo na tela, é um fundo branco com o logo do meu escritório, que é Tozini. E eu, como a Laís já tinha mencionado, eu coordeno as práticas pro bono do Tozini há 7 anos agora. Tem sido uma jornada bem interessante. Foi o meu retorno ao escritório foi exatamente para repaginar as práticas pro bono, que já existiam há bastante tempo, mas de forma um pouco mais passiva antes, no sentido de receber as demandas que vinham de organizações da sociedade civil, principalmente pelas clearing houses, por Instituto Pro Bono, Trust Law na época,
continuamos tendo parcerias com essas clearing houses, e acho que é uma sugestão também que vai ficar ao longo do nosso encontro de hoje, que vale a pena utilizar essas organizações que podem encaminhar demandas para os escritórios ou para os advogados pessoas físicas. Mas desde esse retorno em 2017, tenho buscado, temos feito um planejamento estratégico que é voltado para impacto social. Então, essa é uma peculiaridade do nosso pro bono. A gente faz também atendimentos em temas institucionais, mas a gente só cria parcerias quando a gente entende que a parceria pode ser estratégica para a geração de impacto social positivo ou para a maximização do impacto social positivo que aquela organização tem. Então, com um projeto sempre pensando na geração de acesso, não só à justiça, mas na promoção dos direitos humanos ou no combate a violações a direitos humanos, muitas vezes com litigância estratégica, muitas vezes com acesso à informação, enfim, então de modos variados, mas é um pouco desse lugar que a nossa prática pro bono vem muito menos focada na perspectiva institucional das organizações, que é muito importante também, claro, elas precisam sobreviver e existir para poder gerar impacto social positivo, mas o nosso pro bono é sempre focado nessa geração ou maximização do impacto social positivo das nossas organizações parceiras. Obrigada, uma alegria estar com vocês. Obrigada, Clara. Vânia? Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje dividindo esse painel com essas tantas mulheres maravilhosas e ainda por cima para falar de um tema que é tão caro para mim, que é a advocacia pro bono. Então, eu queria agradecer ao AB, na pessoa da Laís, pelo convite. Bom, meu nome é Vânia, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, lisos, compridos, olhos escuros pequenininhos. Eu visto uma camisa branca, uma estampa com umas flores pretas. Eu sou advogada em São Paulo, eu sou sócia de um escritório de advocacia, como a Laís falou, de médio e pequeno porte, né, que é focado em contextos empresarial estratégico, em procedimentos arbitrais. Então, o meu ramo de atuação é esse, né, e diferentemente das outras integrantes desse painel, eu não trabalho com terceiro setor, eu não sou uma especialista em assuntos relativos à advocacia pro bono, né? Vocês devem estar se perguntando por que eu estou aqui. Primeiro, eu acho que foi uma gentileza da Laís, mas também porque no meu escritório a gente fundou uma área de advocacia pro bono em 2018, focada ao atendimento de pessoas físicas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Então, a advocacia pro bono que a gente pratica, ela busca garantir a essência do acesso à justiça, né? A gente percebeu uma carência, um espaço muito grande na sociedade de atendimento jurídico de qualidade para pessoas que estão realmente numa situação de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade social. E desde então a gente tem trabalhado nessa frente, né? Então, acho que o objetivo aqui da minha participação hoje é poder contribuir e dividir um pouco com todo mundo a experiência que a gente tem no escritório, né? A forma como a gente atua, para quem sabe a gente poder inspirar outros colegas a passarem a participar e advogar de forma pro bono, e claro, para a gente poder discutir um pouco os critérios, né? No escritório a gente trabalha em 3 frentes. Uma que é o atendimento individual de pessoas físicas, né, em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes esse atendimento individual, ele é uma mera assessoria, uma orientação que já resolve o problema daquele assistido, e em muitos casos essa assessoria acaba virando uma ação judicial, um contencioso, que demanda um atendimento um pouco mais longo. A gente também trabalha com atendimento coletivo, com mutirões jurídicos, que a gente faz em associações parceiras, em comunidades, né, com o objetivo de tirar dúvidas pontuais, de prestar uma orientação jurídica. Em alguns casos, essa orientação acaba também derivando para um atendimento posterior, né? Então, a gente fez mutirões em regiões mais carentes da cidade, como Embu-Mirim, Guaianazes, o Capão Redondo, Vila Cachoeirinha, enfim, e outras regiões em que a gente tem parcerias com associações, entidades ou com as comunidades. E uma terceira frente que é de difusão de conhecimento. Então, a gente também dá aulas, palestras em associações, em programas de rádio, para falar e conscientizar a população sobre os seus direitos. Em 2023, a gente já atingiu uma marca de 250 pessoas atendidas pela nossa área de advocacia pro bono. E o tema mais recorrente para a gente são assuntos de direito de família, de violência doméstica e de regularização fundiária. Então, acho que é isso, eu agradeço muito e passo a palavra para a Laís. Só se eu puder antes, Laís, pedir desculpas que eu não fiz a minha descrição.
Eu sou a Bianca, que falou anteriormente, sou uma mulher branca, dos cabelos castanhos escuros, também tenho os olhos pequenos, Vânia, estou vestindo uma roupa, um vestido branco, é bem confortável, porque eu estou grávida de 8 meses já, então fico sempre buscando a roupa mais confortável do armário, e tenho ao fundo também a imagem de um corredor com uns inscritos em laranja com o nome Matos Filho, que é o escritório que eu trabalho atualmente. Obrigada, Bianca. Bom, acho que essa rodada inicial era um pouco para também a gente ter essas primeiras ideias de como é que os escritórios têm organizado. Então, vocês veem que tem diferentes perfis. A Vânia trouxe esse questionamento, mas ela logo respondeu por que que ela está aqui, né? E eu acho que isso nos dá o gancho para a gente pensar que a advocacia pro bono ela pode ser feita tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, né? Então, na cartilha que eu mencionei para vocês, vocês estão... Tá transmitindo a cartilha? Tá tudo certo? Tá, obrigada. A gente colocou aqui trechos do provimento do Conselho Federal da OAB, 166 de 2015, que eu mencionei, e que traz esse conceito de que considera-se a advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. E no parágrafo único fala: a advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais que, igualmente, não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Vou aqui rapidamente também falar dos parâmetros da Defensoria Pública para poder passar a palavra para a gente falar sobre essa regulamentação, né? Então, na Defensoria Pública fala, considera-se, aí eu vou focar aqui na pessoa jurídica sem fins lucrativos, né? Porque a resolução trata de pessoa física e de pessoa jurídica, o artigo 2º de pessoa física. Focando aqui no artigo 3º de pessoa jurídica, considera-se necessitada a entidade civil regularmente constituída, de finalidade não lucrativa, que tenha no objeto social a tutela do interesse dos necessitados e não dispõe de recursos financeiros para a contratação de advogados que a representem judicialmente. A finalidade deverá ser demonstrada pela apresentação de cópia no estatuto, presume-se carente de recursos financeiros para a contratação de advogados, a entidade que atenda cumulativamente as seguintes condições: não remunere empregado, prestador de serviço autônomo, sócio ou administrador com valor bruto mensal superior a 1.350. Esse valor aqui, na verdade, foi atualizado para salário mínimo, né? Então, hoje, esse valor, ele fala em 3 salários mínimos, o que diz a resolução hoje. Não seja proprietária, titular de direito à aquisição, herdeira, legatária, usufrutuária de bens móveis, imóveis ou direitos cujos valores ultrapassem quantia equivalente a 5.000 UFESPs. E também não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 12 salários mínimos federais. Então, a gente tem aqui 3 critérios objetivos para caracterizar essa hipossuficiência financeira. Não é a única lógica, né? Acho que tem aí o eventual, voluntário, tem as outras questões. E a ideia aqui é um pouco que a gente, nessa nova rodada, fale sobre esse histórico da prática pro bono do Brasil, como é que foi construído esse provimento 166 de 2015 do Conselho Federal da OAB e quais são os desafios atuais para essa identificação das organizações e das pessoas físicas que vão ser assistidas aí pelas práticas pro bono nos escritórios. Então, eu vou começar com a Bianca, depois a Clara e vou fazer a rodada. Bianca, por favor. Perfeito, obrigada, Laís. Bom, acho que primeiro é importante a gente ter clareza de que a advocacia pro bono, né, nessa tradução para o bem, que eu gosto muito de colocar a palavra público depois do bem, né, para a gente não ficar numa dicotomia, o bem versus o mal, mas pensar, qualificar esse bem que se busca, né, então um bem de interesse público, né, o bem que gera impactos, né, e benefícios para a sociedade como um todo. Isso não é uma novidade, né, e nem foi inaugurado recentemente pelos escritórios de advocacia, né?
a gente tem experiências, e aí pensando uma experiência bastante inspiradora, que é do próprio Luiz Gama, que foi um advogado pro bono, né? Acho que a Ariane poderá até comentar a respeito, se entender o caso, mas que foi um grande exemplo de advogado pro bono no Brasil, né? A gente teve depois, durante o período de exceção da ditadura militar, muitas advogadas e advogados que também fizeram trabalho gratuito aí em favor de presos políticos, e a gente sabe que existe, né, dentro da perspectiva da função social da advocacia, muitas profissionais e muitos profissionais que se doam o seu tempo e dedicam o tempo, né, de advocacia para aqueles que não têm condições de remunerar advogados. Então, acho que isso é importante dizer, não é algo que se inaugura no debate atual de escritórios, que já existe há bastante tempo, mas que, obviamente, precisa ser cada vez mais institucionalizado e amadurecido enquanto cultura, né? E aí, no âmbito da OAB, né, a discussão que havia era de como que a advocacia pro bono poderia ou não, de certa forma, interferir, né, na questão de captação de clientela, nos honorários que devem ser minimamente estabelecidos para os profissionais, enfim, esse debate gerou em 2002, na OAB de São Paulo, uma resolução que sim permitia a advocacia pro bono em entidades sem fins lucrativos, mas vedava a sua oferta a pessoas físicas, né? O que gerou, obviamente, bastante debate. Se a gente pensar um país como o Brasil, com índices alarmantes de desigualdade, com muita falta de acesso à justiça, em sentido amplo, né? Pensando acesso à justiça não só o acesso ao poder judiciário, mas a desigualdade no acesso a bens e serviços e direitos e acesso à informação, como muitos de vocês colocaram aqui, que é algo que a gente percebe cada vez mais como importante na prática cotidiana da advocacia pro bono. Então, diante desse cenário, a gente passa de 2002, em São Paulo, a 2015, que é a data de edição do provimento 166, que a Laís mostrou anteriormente, ou seja, são 13 anos num intenso debate, que inclusive contou com algumas figuras até do período, né, que advogaram durante o período da ditadura militar. Eu tive há um tempo, né, a alegria de estudar para um artigo a respeito desse assunto. Então, essas advogadas e advogados que foram importantes no processo de democratização brasileiro também participando do debate sobre a importância de se ofertar a advocacia pro bono, a advocacia gratuita, considerando a realidade do país que a gente vive, né? Eu já tive a oportunidade também de participar de alguns eventos internacionais em que eu trago essa história, né? Ela não é exclusiva do Brasil, embora a gente tenha, né, mais adiante a gente vai até falar nos Estados Unidos uma advocacia pro bono muito evoluída, em outros países da Europa, por exemplo, essa dicotomia muitas vezes aparece, né? Como que a gente, por um lado, preserva a questão profissional e dá conta das inúmeras necessidades que surgem na sociedade relacionadas ao acesso à justiça. Então, acho que após a mobilização de de vários atores da sociedade, e aí também uma participação importantíssima do Instituto Pro Bono, à época, né, capitaneando essas discussões junto ao Conselho Federal da OAB, a gente tem a edição do provimento, que, veja só, gente, é de 2015, eu estava me dando conta, eu adoro linhas do tempo, né? O ano que vem a gente faz 10 anos do provimento 166 da OAB, e a gente está aqui fazendo esse debate hoje com, né, representação de diferentes dimensões de escritório de advocacia, mas temos aqui o Tosini, Matos Filho, né, Ariane e Vânia representando também, e Laís, escritórios de outro porte, mas trazendo essa discussão como central, como importante para a advocacia brasileira. E eu ouso dizer assim, que hoje nas universidades, nas novas gerações que estão chegando, né, se formando, a chave da advocacia pro bono já vem muito conectada, né? Então, hoje já se tem uma geração de estudantes de direito que sabem que gostariam e querem conciliar a sua atividade em qualquer outro ramo do direito com a possibilidade de exercer a função social da sua profissão, né? Então, esse é um debate contemporâneo, urgente, necessário numa sociedade como o Brasil, com as necessidades que a gente tem. E aí, obviamente, a gente tem aí, quando a gente fala de parâmetros, são parâmetros, né? São aquilo que dentro, obviamente, a defensoria tem os seus parâmetros, cada escritório aqui também tem, né, dentro das suas prioridades, das suas temáticas, como
fazer essa adequação das demandas que chegam no dia a dia, né? E algo, quanto mais a gente debater, quanto mais a gente trocar, mais a gente avança no sentido de fazer com que, de fato, seja uma advocacia prestada a quem necessita, que promova impacto social, que promova cada vez mais informação e acesso à justiça. Então, acho que é isso aí, só para a gente começar o nosso debate. Obrigada, Bianca. Clara? Obrigada, Laís. Eu acho muito bacana quando a Bianca traz esse histórico, e acho que um ponto que vocês todas trouxeram é a beleza da gente estar aqui entre mulheres, né? Porque, é, e obviamente os homens também são muito bem-vindos nessa jornada, nessa luta por impacto social positivo, por um acesso à justiça, mas eu acho que queria trazer um elemento inicial, que é a coerência por trás da luta, por trás da advocacia pro bono, né? Que está dentro do que você trouxe, Bianca, da advocacia pelo bem. Ou seja, a gente tem que pensar o que fazer, para quem fazer, como fazer, né? Ou seja, no caso da advocacia pro bono, é óbvio que a gente também tem que buscar acesso à justiça em qualquer tipo de tema, em qualquer tipo de discussão, mas tem casos que são mais, entre aspas, fáceis de se ter um acesso à justiça que independa da advocacia pro bono. Por exemplo, e daí trago essa fala para que a gente possa pensar juntas critérios, pensar juntas interpretações a respeito do provimento, do Código de Ética da OAB, enfim. E o primeiro critério que nós utilizamos, e que eu acho que é muito importante, é pensar quando a advocacia pro bono é necessária para que aquela consultoria ou para aquele acesso à justiça existir efetivamente. Quando a gente fala, por exemplo, sobre litigância estratégica, e tem 2 livros que queria mencionar que acho que são bem bacanas das pessoas que estão assistindo a gente terem como referencial. Um deles é da Évora Cardoso, sobre litigância estratégica. É um livro super gostoso, curto, fruto se eu não me engano, da dissertação de mestrado dela, que traz um pouco essa visão de que, quando a gente está falando sobre litigância estratégica, a lógica é diferente de quando a gente está falando sobre uma litigância tradicional. A litigância tradicional, o seu cliente vem a você atende a demanda do seu cliente a partir do interesse daquele cliente, a partir da necessidade daquele cliente. Na litigância estratégica, muitas vezes a lógica é o inverso. Você pensa qual é o impacto social necessário, o que você quer gerar de impacto positivo, e a partir disso cria parcerias, enfim, uma rede que pode ser com um cliente ou pode ser com uma rede de organizações que vão se estruturar para aquela finalidade. E eu acho que a lógica pro bono está um pouco nessa, quando a gente vai falar sobre, por exemplo, Rosine, quando escolhe entrar com uma ação judicial, nunca é por um interesse institucional, porque a gente entende que, para questões institucionais, as ações judiciais poderiam ser conduzidas por advogados ativos, ou pela Defensoria Pública, ou por, enfim, escritórios menores que poderiam cobrar um valor compatível com aquela organização, e que, no nosso caso, não seria, se a gente fosse cobrar, não seria compatível. Então, a gente não conduz ações judiciais de interesses institucionais, por exemplo. Eu acho que esses são disclaimers importantes para provocar as organizações, para provocar os escritórios que estão aqui com a gente, na reflexão de quais são as demandas que fazem sentido para aquele escritório de advocacia, a partir dos critérios que estão previstos, né? Obviamente, sempre cumprindo os critérios que estão previstos pela OAB, mas também com uma reflexão do que aquela instituição, aquele escritório, aquele advogado, pessoa física ou um escritório, quer gerar de impacto positivo. E daí acho que uma provocação importante também é quando a gente pensa como a advocacia pro bono pode promover ainda mais o acesso, pode promover ainda mais a conscientização sobre a necessidade de se buscar um advogado. E daí dou um exemplo, a Vânia mencionou, e a Vânia foi muito humilde na fala dela, admirei, mas queria dizer sobre a importância dela estar aqui também, porque se eu não me engano, o primeiro escritório de advocacia com certificação B, né, enfim, é uma jornada de impacto social super relevante. Eu acho que nós, mulheres, precisamos nos enaltecer mutuamente, e acho que o trabalho que você desenvolve é muito potente, Vânia. Mas digo isso porque, quando você menciona seus mutirões, eu acho que existe uma visão, muitas vezes, de que mutirão de atendimento é uma forma de você se conectar com potenciais clientes. E no nosso caso, por exemplo, a gente faz um mutirão em Heliópolis com nenhuma intenção aliás, uma proibição expressa, nenhum advogado que vai ao mutirão pode, em hipótese nenhuma, conduzir
demandas que vão além daquele momento do atendimento. Então, essa é a nossa diretriz do nosso mutirão. A gente vai a Heliópolis, a gente senta com as pessoas da comunidade de Heliópolis, dá orientação sobre o caso, dá orientação sobre quais são os documentos, se ela precisa ou não buscar um advogado, ou seja, a gente estimula que aquela pessoa busque um advogado, que não será ninguém do escritório, jamais, mas estimula que busquem advogados da própria comunidade, inclusive, para gerar renda, para que gere impacto social com acesso à justiça e, ao mesmo tempo, fomente a advocacia responsável. E, a partir disso, a gente orienta aquela pessoa. E, às vezes, são demandas do tipo, preciso tirar uma nova via do meu RG e não sei como fazer. E a gente liga e pede e faz o agendamento para aquela pessoa. Ou seja, tem demandas que muitas vezes são simples de serem feitas e que eu acho que é muito importante a gente ter iniciativas que vão fomentar isso, que é o caso, por exemplo, de retificação de documentos de pessoas trans que poderiam fazer a retificação sem advogado assessorando, mas que muitas vezes não entendem os trâmites, têm temores, etc. Então, queria deixar esse convite para as pessoas que estão aqui com a gente, que eu sei que a grande maioria dos advogados do Brasil não estão em grandes escritórios de advocacia. Ao contrário, muitos dos advogados do Brasil têm também desafios, né? Todos nós temos, mas tem desafios da manutenção. Então, queria convidá-los a essa reflexão do que pode ser uma advocacia pro bono de impacto compatível com os escritórios que vocês ocupam, e sempre pensando com esse drive que a Bianca mencionou, que é a advocacia para o bem. Vânia, eu vou passar a palavra para você nesse gancho, e aí, se você puder, enfim, comentar sobre essa regulamentação, mas também já pensar se é possível ter que tipo de critérios objetivos, né, nessa visão, acho que seria interessante. Eu fiz a conta aqui só para facilitar, que naquela hora que eu expliquei, os dados ainda estavam em indexadores, né? Mas eu peguei o número da UFESP, etc. Então, só para resumir e lembrar os critérios da defensoria, então são não pode ter ninguém remunerado com mais de 3 salários mínimos. Hoje o salário mínimo está no valor de 1.412. Isso significa não pode ter ninguém remunerado com mais de R$ 4.236 dentro da organização. O segundo critério não pode ser proprietário de bens móveis ou imóveis ou direitos com mais de 5.000 FESPs. A partir do valor da UFESP no estado de São Paulo, a gente está falando de R$ 176.800. Então, enfim, considerado que uma organização que tem mais patrimônio do que isso, não seria hipossuficiente. E o terceiro critério não pode ter aplicações financeiras, recursos, rendimentos, no valor maior do que 12 salários mínimos. Isso dá R$ 16.944. Então, são aí critérios objetivos traduzidos do que estava colocado. No provimento da UAB, então, a gente está falando sobre eventualidade, gratuidade, voluntariedade da prestação de serviços, com as vedações de captação de clientela, que já foi aqui explicado, e fins políticos partidários, eleitorais. E também tem um prazo de 3 anos, onde você não pode ter prestado advocacia pro bono e posteriormente fazer uma advocacia remunerada. Esse interregno é importante observar sob pena de infração disciplinar, tem uma série de decisões do TED em relação a isso. E aí, Vânia, a gente quer te escutar e também da tua experiência de trabalhar com os assistidos de pessoas físicas, de mulheres com vítimas de violência, né? Especialmente pensando aí também nessa semana tão importante aqui que a gente está vivendo e como você tem organizado e quais são as suas reflexões aí sobre esse tema. Legal, maravilha. No caso do nosso pro bono, né, como eu mencionei que a gente tem um atendimento a pessoas físicas, eu acho que isso, de modo geral, né, é algo em comum de todo mundo que exerce advocacia pro bono, a gente tem uma preocupação muito grande em não infringir aqueles critérios da resolução, né, da 166. Então, a gente procura sempre aferir, bom, o critério, né, que existe é um critério meio subjetivo.
a pessoa natural que não possa pagar um advogado sem garantir sua própria subsistência, né? E além daqueles outros requisitos que a Laís acabou de mencionar. Na falta de outros critérios, né, o que a gente adotou no escritório? O critério da defensoria, né? Então, foi algo que a gente discutiu bastante quando a gente criou a área pro bono, de que forma que a gente iria aferir quem seriam os assistidos, quem seriam os beneficiários daquele serviço que a gente queria prestar de forma gratuita. E para que não houvesse nenhum questionamento e nenhum risco a respeito, né, a gente acabou adotando os critérios que existem na Defensoria Pública para o atendimento das pessoas físicas, né, que são esses que a Laís já mencionou. O limite de 3 salários mínimos de renda familiar, em alguns casos esse limite vai para 4, quando é uma Estou família. checando aqui, são os mesmos, né? Os São os critérios mesmos. mesmos. Inclusive o bem imóvel de mesmo valor. Então, Eu faço. é exatamente a mesma situação. Na maior parte dos casos, gente, que a gente atua dentro do pro bono, a gente consegue tranquilamente enquadrar as pessoas nesses padrões, né? Existe, enfim, um abismo social, um abismo econômico gigantesco na nossa sociedade, né? Muitas vezes situações que a gente nem imagina. Então, quando a gente fala de, bom, será que o nosso serviço, né, Clara, indo um pouco na linha do que você falou do impacto, será que esse serviço é essencial? A gente tem situações de pessoas, assim, adultos analfabetos, de pessoas que, assim, que não sabem nem por onde começar, que não sabem nem que existe uma defensoria pública, muitas vezes, por mais triste, né, que isso possa parecer. A gente também sabe que existe uma carência muito grande, né, em relação à própria defensoria, então tem uma pesquisa que foi divulgada recentemente, 2023, que traz os dados das comarcas que existem no Brasil, não me lembro de cabeça, são 3.900, e que a defensoria está instalada em cerca de 49% das comarcas, né? Ou seja, existe uma parcela enorme da população que de fato não ia conseguir e não consegue ter acesso aos seus direitos básicos, aos seus direitos fundamentais, né? Por mais que o Estado tente, que os defensores estejam lá para isso, e que existam os advogados dativos, a carência da população de acesso à justiça é tão grande, né, que me parece que cabe aí, de forma importante, uma advocacia pro bono para o atendimento a essas pessoas. E aí, Laís, como a gente atende, como nós somos um escritório de mulher, predominantemente de mulheres, né, quando a gente começou o nosso pro bono, a gente acabou se ligando naturalmente a muitas associações que cuidavam de mulheres vítimas de violência doméstica, né, muitas, enfim, instituições também que cuidam de crianças, adolescentes, primeira infância, e a gente tem algumas situações em que a gente se encontra aí no limite daquilo que é critério da defensoria, né? Então, os próprios critérios da defensoria prevêem que, por exemplo, em caso de violência doméstica, né, que violência doméstica ela tem várias frentes, que nesse tipo de situação não importa muito a renda, que aquela mulher ela tem que receber algum tipo de assessoria, alguma medida cautelatória, quer dizer, tem que ser prestada uma assessoria independentemente da renda. E aí são critérios que são situações que a gente, né, quer dizer, tem um limite, né, que aumenta dos 3 para os 4 salários mínimos em determinadas situações. Então, a gente se vê, muitas vezes, tendo que interpretar aqueles critérios da defensoria, e muitas vezes a gente fica com um gosto meio amargo, assim, puxa, mas será que a gente está sendo justo, né? Será que, de fato, essa pessoa que a gente está aqui conversando teria outras condições, teria como, de fato, ter um acesso à justiça nesse caso, né? E aí a provocação seria que são de duas ordens, né, gente, para a gente discutir. A primeira, será que a gente teria que adotar de fato o critério da defensoria? Porque quando a gente pensa na defensoria, a gente está pensando que, obviamente, o Estado teve que priorizar determinados atendimentos, porque hoje, infelizmente, a gente não possui uma estrutura suficiente para atender toda a população que necessitaria. Então, quer dizer, criou-se ali determinadas balizas e dentro disso determinou-se o atendimento gratuito. Será que para a advocacia pro bono, se a gente considerar o universo de advogados no Brasil, e se todos os advogados do Brasil tivessem dispostos a prestar uma assessoria pro bono, será que eventualmente esses critérios não poderiam ser um pouco alargados, né, para se, quer dizer, é uma discussão que existe, né? E por outro lado, bom, mas a gente tem a situação de repente de determinados advogados que poderiam perder um campo de atuação, mas gente, assim, da realidade que a gente encontra, né, o que a gente percebe é que dificilmente grande parte, assim, eu diria a maioria esmagadora dos assistidos, de fato, são pessoas que, se não fosse o atendimento pro bono, o atendimento gratuito, de fato não iriam atrás daquele direito.
né? Então, me parece que seria uma perda de clientela. E a segunda discussão que a gente teria é o próprio critério da defensoria, né? Quer dizer, será que para a própria defensoria este é um critério razoável? Mas aí, enfim, é uma discussão muito maior que envolve, né, muitas avaliações sociais e econômicas que eu acho que fugiria um pouco aqui da discussão. E aí, gente, só trazendo assim exemplos práticos, né, de situações que a gente viveu, teve um caso justamente de uma mulher que chegou a nos procurar por uma assistência, né? Ela tinha, em tese, acesso a um patrimônio, mas que o ex-companheiro vinha praticando uma violência patrimonial que não a permitia ter acesso àquele patrimônio, né? Então, ela era uma pessoa que hoje não conseguiria ter recursos para pagar um advogado, mas ela tem um patrimônio, né? Então, você sempre entra, bom, mas tem a questão do limite patrimonial, por outro lado, ela era uma pessoa que de alguma forma sofria um tipo de violência, e aí a solução que a gente encontrou nesse caso, a gente acabou conversando com um escritório parceiro que topou até fazer aquele atendimento, né? Que era um atendimento, vejam, de direito de família, né? Aquela pessoa não procurava uma assessoria ali para nenhuma medida cautelatória, quer dizer, era uma situação de direito de família, e a gente encontrou um escritório que estaria disposto a trabalhar e até os honorários diferidos no tempo, de acordo com o momento que ela conseguisse atingir aquele patrimônio. E aí, por outro lado, a gente também teve uma situação de uma pessoa que era herdeira, que tinha uma parte ideal ali de um imóvel que tinha sido da família, mas era um imóvel que tinha não sei quantos herdeiros, aquele imóvel total. Pensem assim, aquela situação que a pessoa, para ter de fato acesso àquele bem, eu não sei nem o que ela vai precisar fazer, de tão complicada que era a situação daquele imóvel, e ela não conseguia o acesso à defensoria justamente porque ela tinha um bem, ela era proprietária, herdeira de um bem imóvel que ficava acima daquele limite de renda. Então, enfim, gente, não existe resposta, né, Laís, para essa pergunta, mas na dúvida a gente acaba se balizando mesmo nos critérios da defensoria para que não haja dúvida sobre os limites do nosso atendimento. Super obrigada, Vânia. Até fazer um disclosure aqui, eu faço parte do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria do Estado de São Paulo, então acompanho bem de perto essa discussão lá também. E há sempre um debate nesses critérios de atendimento que combinem a hipossuficiência financeira também com as situações de vulnerabilidade. Então, acho que o tema da violência contra a mulher, né, especialmente nos, enfim, nos casos relatados, acaba justificando também essa exceção que foi criada, mas aí com o recorte da necessidade do atendimento ali para garantia das medidas cautelares iniciais, para garantir a integridade física, né? Eu acho que tem um lado da defensoria de buscar fazer a escolha a partir da sua quantidade de defensores, enfim, e da necessidade de estabelecer uma política pública de acesso à justiça, por um lado, e tem o lado do nosso lugar de fala aqui hoje, né, da ordem, de estabelecer também escolhas em relação a é, esse lugar e esse limiar de até onde pode ser feito e o que é uma infração ético-disciplinar, né? Então, é nesse sentido que acho que esse debate pode depois gerar uma reflexão de eventualmente apresentar uma proposta para que o Conselho Seccional, que a diretoria avalie. Tem sido também uma discussão que a gente tem feito, uma provocação aí desde o início da gestão, a partir do vice-presidente, né, do Leonardo Sica, da presidente Patrícia Vanzolin, da gente refletir sobre essa questão, porque ao mesmo tempo que a gente quer estimular com que a gente tenha a possibilidade de fazer a advocacia pro bono, a gente também quer, né, estimular a jovem advocacia, a gente também quer estimular a entrada no mercado de trabalho, especialmente aqui na nossa casa, pensando no terceiro setor, a gente está trabalhando cada vez mais a ideia de que é um mercado especializado, que exige uma dedicação de tempo e debruçar sobre a regulamentação específica das áreas de atuação socioassistenciais, que são diferentes de óleo e gás, e são diferentes de outras naturezas, mas que, de fato,
para que a gente consiga fazer com que esses jovens se dediquem e olhem isso não como um lugar acessório e alternativo ao trabalho que vai fazer na área bancária, em outras áreas, mas que possa assumir como central, como prioridade, né? Também a gente tem aí um lugar a estimular e um lugar a preservar, né? Então, acho que a gente está aí dentro desse espectro de discussão para refletir e para pensar. E aí vou chamar a Ariane para ela também nos provocar aqui, nos ajudar nessa reflexão. Ariane. Muito obrigada, Laís. Com a fala da Vânia, da Clara, eu fiquei pensando um pouco aqui, né? O meu histórico de atuação perpassa das ações sociais fora desse contexto de escritório, então, ali na comunidade do Bexiga, que é onde eu resido, como parte do ILO Bademim, porque a gente tem um núcleo pro bono, né, composto pelas juristas, que fazem ali parte do grupo, e a gente oferece esses atendimentos ali para as mulheres que estejam em condição de violência ou de vulnerabilidade. Então, quando eu vim aqui para o Barcelos Tucunduva, então eu já vim com um pouco mais de noção, né, conversando sempre ali com a resolução. E aí, uma das dificuldades que a gente enfrenta aqui é, fazer com que essa democratização do acesso à justiça seja efetivo, né? Então, quando a gente faz o atendimento dessas pessoas físicas através das organizações sociais, abordando uma linguagem mais simples, né? Fazendo com que essas pessoas elas entendam que elas são dignas daquele acesso, são dignas daquele atendimento. Muitas pessoas deixam de procurar porque, não, muita burocracia, elas se sentem até violentadas na grande parte das vezes. Então, um dos nossos trabalhos é fazer o acolhimento dessas pessoas, né? É uma conversa até para a gente entender se essa pessoa ela está pronta para acessar aquele serviço, na maioria das vezes conversando com os assistentes sociais, que são parte ali das organizações que a gente atende. Essas pessoas, elas não se sentem preparadas, então é toda uma conversa que a gente faz com essas pessoas para que elas se sintam ali dignas de receber aquele atendimento. Então, para além do critério econômico e eventuais conflitos que a gente possa ter aqui com os clientes do escritório, a gente pensa nessas pessoas que estão inseridas em grupo que são historicamente violentadas, né? Então, são pessoas que sofrem violência por conta da sua etnia, por conta da sua religião. A gente pensar em comunidades tradicionais, pensar em indígenas, pensar em LGBTQIAP+. Então, e trazer também, né, fazer com que os mais jovens se interessem. São realidades diferentes, né, que acabam sendo enfrentadas ali. Na maioria das vezes, esses mais jovens, né, têm um certo choque ali, porque não sabe como lidar, não sabe como aplicar isso, levando em conta que você, claro, precisa ter o conhecimento técnico, mas trazer uma certa sensibilidade para esses atendimentos que são realizados, né? Então, já pensando no atendimento para pessoas jurídicas, né, as organizações, uma da nossa preocupação, assim, além da avaliação do estatuto social e do balanço patrimonial, são as organizações menores que não possuem tanto conhecimento, assim, para a gestão, né, daquela organização. E o quanto nossa contribuição pode auxiliar nesse crescimento, né? Levar esse atendimento para outras pessoas também.
Super obrigada, Ariane. Enfim, acho que, de novo, né, contando também dessa experiência que eu tenho o prazer de interagir lá na Defensoria, por meio do Conselho Consultivo, a gente estava justamente nessa última reunião discutindo como é importante na formação dos novos defensores e na formação continuada em geral, né, sempre trabalhar essa perspectiva da humanização desse atendimento, dessas metodologias. A gente fala isso também muito no setor de triagem, para que a pessoa não seja, que já vem de uma situação de vulnerabilidade, não seja ainda, enfim, não saia de lá se sentindo mais vulnerável ainda, mas sim se sentindo acolhida e, de fato, sabendo que aquele é um direito de acesso à justiça e que ela pode acessar, né? Então, acho que essa também é uma reflexão quando a gente fala da importância de atender as organizações de base comunitária e esses mutirões que são feitos, né, que vocês trouxeram de exemplo. Eu acabei não mencionando o exemplo do próprio escritório de advocacia que eu faço parte, que é o Sazzi, Bechara, Estorto, Reicher e Figueiredo Lopes Advogados. A gente tem uma advocacia pro bono com uma parceria por meio da Ação Fran Social. A Ação Fran Social é, enfim, uma empresa júnior dentro da Universidade de Direito do Largo São Francisco, na USP, e eles fazem o atendimento e a gente faz a revisão dos estatutos, assina os estatutos junto com eles e faz um processo de capacitação também, né? Faz encontros, inclusive porque eles são alunos de primeiro, segundo ano, e às vezes a gente traz é, temáticas que já inspiram eles a adiantarem matérias. Exemplo, muito do que eles fazem são estatutos, né, para a constituição das organizações, associações de moradores, associações que precisam ser feitas para lutar por direitos. E eles não tinham muito o olhar, por exemplo, de conectar o estatuto com as leis de incentivo, conectar o estatuto com as regulações que são de natureza tributária e que são fontes de recursos importantes para as organizações, né? Deixar alicerçado isso dentro do estatuto. E essas capacitações acabam, enfim, gerando esses novos olhares aí. E, claro, nem todos vão seguir a profissão, nem todos vão seguir na área, muitos podem fazer outra coisa, mas acho que essa semente plantada dentro da Faculdade de Direito também ajuda aí em outras sensibilizações que a gente precisa para ter um olhar diferente para esse outro mundo possível que a gente quer construir. Então, acho que tem aqui muitas formas de constituir a própria atividade, a própria prática pro bono, depende muito também. Como a Vânia comentou, né? Enfim, bom, eu vou conectar com as mulheres, aqui é o escritório tradicionalmente de mulher, e também, enfim, não é o perfil do que a gente quer fazer. A Ariane trouxe seus exemplos, também traz o repertório de quem se escolhe para coordenar essas práticas, né? Porque quando a gente percebe aí também as características, né, dessa já atuação comunitária que a Ariane mencionou ali com o Iluoba de mim, essa visão também que a Clara traz de trabalhar bastante também com ESG, direitos humanos, e pensar na área já com essa também narrativa de maximização de impacto, que também é um jeito muito bacana de fazer. Essa visão também, enfim, do direito, da política pública, que a Bianca traz também, de olhar para esse processo também como um processo dentro de um tempo e de uma história, né, que a gente pode também, enfim, apoiar aí as mudanças que são necessárias. Então, acho que a gente tem aqui diversos exemplos. Eu vou fazer uma nova rodada, uma rodada final aqui da gente. Não final, a gente ainda tem meia hora de debate, mas daqui a pouco eu vou trazer um pouco da voz do que está no YouTube, né? Mas ainda seguindo nossa conversa, nossa programação, nosso roteiro, de pensar nesses desafios, né? De como a partir da experiência de vocês, que são experiências diferentes e complementares, né, o que a gente está contando aqui, quais são enfim, as dicas, as reflexões,
os desafios para a gente também pensar, e aí, tanto do ponto de vista da regulamentação quanto do incentivo. Acho que a gente está aí nesse lugar. A gente quer estimular, mas ao mesmo tempo também a gente não quer que isso tire mercado da jovem advocacia, a gente não quer que isso tire mercado especializado de quem está, ou né, de quem está também aí. A gente tem tantos advogados, acho que tem um dado muito expressivo da quantidade de advogados é, que são do estado de São Paulo, a gente está aqui falando na seccional da OAB de São Paulo, então a gente quer que todos tenham a oportunidade de poder desenvolver a sua profissão, a nossa profissão, né? Mas além disso, a gente também quer poder trabalhar as temáticas que estão colocadas dentro da nossa sociedade. Então, que tipo de recados e parcerias e pensamentos e arranjos institucionais a gente poderia fazer para esse momento de agora? É claro, essa é uma discussão que acho que já deve estar clara, que ela não se encerra aqui, né? Ela só emerge aqui como uma contribuição aqui da nossa comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, mas a ideia é que a gente possa, enfim, evoluir mesmo. Acho que a Vânia traz essa preocupação também, às vezes até por uma segurança jurídica do escritório, vamos eleger os parâmetros da Defensoria Pública, né? A gente estaria dentro de um critério objetivo de hipossuficiência financeira, mas de fato a gente pode estabelecer outros critérios, mas na ausência de outros critérios, a gente acaba se inspirando nos critérios formais existentes. Então, se a gente fosse desenhar outros critérios, que critérios seriam esses, para que, enfim, no futuro a gente possa ter essa clareza maior dentro aqui da nossa seccional e, eventualmente, quem sabe aí, como foi dito, querer mobilizar mais o Brasil inteiro possa ser uma contribuição de São Paulo aí para a avaliação futura do Conselho Federal. Acho que é importante dizer que essa não é uma discussão que está sendo questionada, digamos assim, né, Vinha? Essa é uma discussão que a gente está fazendo porque a gente acha que tem espaços para aprimoramento, ao mesmo tempo que a gente quer divulgar a prática como algo positivo a ser feito, né? Então, é por isso que estamos aqui hoje. Mas, justamente porque tem espaços para aperfeiçoamento, queria aproveitar aqui o tempo para a gente pensar nas coisas boas, nos desafios e no que a gente pode planejar aí, com a visão de futuro de vocês, pensando nessa década que já passou e os aprendizados para a próxima. Acho que pode seguir a mesma ordem, se vocês quiserem. Então, Bianca, Clara, Vânia e Ariane. Perfeito. Bom, primeiro queria dizer que eu me vi muito identificada nas contribuições de Clara, Vânia, e Ariane. Acho que primeiro, Clara, também compartilho muito o exercício que a gente faz nas nossas áreas pro bono de sempre buscar o maior impacto, o maior benefício possível daqueles casos e clientes que são atendidos de forma gratuita, né? Isso eu até falo, comento com a equipe que esse é o desafio de qualquer grupo, de qualquer organização que atue com temas de direitos humanos. E quando a gente está falando de impacto, pode ser desde o impacto que a constituição de uma associação tem em um determinado território, né, um coletivo de jovens que a gente atendeu de várias, né, de algumas das comunidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, região de periferia, em que o CNPJ era a grande conquista que eles poderiam ter, o que pode parecer simples do ponto de vista jurídico, mas passa a não ser tão simples quando a gente está falando, né, de organizações que não têm necessariamente um imóvel, um espelho de IPTU, e aí você começa a ter as complicações próprias dessa realidade. Como o impacto pode ser alcançar um precedente num caso de mulher em situação de violência doméstica, Vânia, que vai desafiar aí a interpretação que às vezes é dada de forma equivocada à Lei Maria da Penha e que a gente no nosso dia a dia tem muita experiência de levar, né? E aí até para falar em termos dos critérios atualmente adotados, a gente não só para o atendimento a pessoas físicas atende os critérios da Defensoria, como tem uma parceria com a própria Defensoria Pública do Estado de São Paulo já há alguns anos, e com os núcleos especializados nos quais a gente discute como que vai se dar esse encaminhamento dos casos. E aí,
Vânia, a gente se depara muitas vezes, e foi até um pedido da própria Defensoria que a gente pudesse assumir. São casos bastante excepcionais, mas casos de mulheres que às vezes a faixa de renda supera um pouco e que ela está com indisponibilidade a essa renda e ela fica totalmente sem acesso, né? Então, a própria Defensoria, contando com a autonomia também que os escritórios que nós temos, né, nos pede esse apoio em alguns casos. E aí, Ariane, muito na linha do que você trouxe, a perspectiva que a gente tem o privilégio, né, de certa forma, de poder pensar os casos com devido acolhimento, com devido cuidado, né, com acompanhamento de inquéritos policiais, por exemplo, que é algo que, infelizmente, hoje não cabe dentro da estrutura da Defensoria Pública e que é muito importante para pessoas em situação de vulnerabilidade, que a gente faz aí nas principais frentes, quais sejam, né, com a Defensoria, que é atendimento de mulheres em situação de violência, da população LGBTQIA+, e de vítimas de discriminação racial, né? Também uma outra frente cada vez com mais força. Então, eu acho que, obviamente, a gente, nessa busca lá aí da provocação que você faz, dentro do que é o critério existente, o que a gente pode aperfeiçoar, tem a experiência, que é a experiência própria, né, de lida, né, tanto para dar conta daquilo que é a necessidade de impacto de determinado coletivo ou organização, e como que a gente pode, né, fazer com que esse impacto seja cada vez maior e beneficie o maior número de pessoas. E aí a gente está falando, né, de uma análise muito cuidadosa, e muito criteriosa. Aqui, no nosso caso, é feita por um comitê específico, então a gente tem uma governança interna no escritório, um comitê formado por 9 sócios que avalia, que discute os casos e que, obviamente, faz esse sopesamento dentro do que é o parâmetro claro da OAB, e, obviamente, a gente busca, né, seguir à risca o parâmetro do provimento 66, pensando também o que são os objetivos do nosso desejo de contribuição por meio da advocacia pro bono. E no caso das pessoas físicas, com o nosso grande parceiro, que é a Defensoria Pública e seus núcleos especializados, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o NUDIR, o Núcleo de Discriminação, né, de enfrentamento à discriminação racial e de orientação sexual e identidade de gênero, buscamos também fazer com que esse atendimento que é feito, né, essa assessoria ofertada aos assistidos, ganhe caráter estratégico nas determinadas pautas que a gente busca atender. Então, como a gente faz avançar a compreensão da Lei Maria da Penha? Como que a gente leva casos para tribunais superiores e faz com que, né, a interpretação da lei alcance cada vez mais a efetivação dos direitos das mulheres? Na frente de direitos étnico-raciais, né? Como que a gente pode fazer com que cada vez mais haja uma assessoria jurídica acolhedora, de qualidade? Então, esses são parâmetros também relevantes para que a gente pense assessoria pro bono, para além da aceitação dos casos. E, obviamente, acho que muito na linha do que a Clara colocou também, entendendo que tem muitos momentos que o papel não é do escritório, né? E que a gente tem, sim, advogadas e advogados que, né, que podem colaborar. Então, eu não vejo, muito sinceramente, a advocacia pro bono e o estágio atual como um risco à profissão da advocacia. Eu vejo como uma oportunidade, né? Uma grande oportunidade da gente cada vez mais abrir, né, os olhos e a atenção para as urgências, e aí sim eu acho que tem determinadas urgências que precisam da advocacia pro bono, tal como a gente aqui muito pontualmente vem fazendo em São Paulo, e aí, obviamente, que isso responde a uma gota, né, de água num oceano de vulnerabilidades e necessidades gigantesco, mas que pode gerar exemplos e boas práticas importantes, né? Então, é uma contribuição das urgências, mas tem um grande mercado, uma grande, uma pujança aí, que, felizmente, a Jovem Advocacia está antenada com isso, e muito mercado para ser criado e para ser trazido. E aí, pensando em proposições, né, criativas, eu acho que a gente certamente tem que começar a seguir com este debate, né, ampliar cada vez mais as nossas interlocuções para fazer com que esses parâmetros já trazidos pela OAB, né, ganhem cada vez mais consistência, a gente talvez ampliar para outras seccionais, ouvir de outras experiências, né, para ver como que essa experiência cotidiana da nossa atuação como, né, no dia a dia com a advocacia pro bono pode fazer avançar e garantir o que eu disse, né? Cada vez que o comitê se reúne, o nosso comitê se reúne, a gente faz a avaliação de um caso, a gente tem sempre 2 critérios a analisar, né?
o interesse público da iniciativa, né, o impacto social da iniciativa e a ausência de recursos para a contratação de profissionais, né, de advogadas e advogados. Então, isso está sempre colocado como um critério, isso é sempre muito evidente na nossa atuação de dia a dia. Obviamente, como a própria Laís falou, a gente tem nos casos de violência doméstica, às vezes, né, o critério de 3 salários mínimos, que é um critério orientativo da Defensoria Pública para a realidade da Defensoria Pública, no nosso caso já é natural, porque a gente recebe os casos indicados diretamente por eles, e esses parâmetros que você trouxe, Laís, para as organizações da sociedade civil também, né, a análise dos demonstrativos financeiros, né, a análise de quem são as pessoas, quem compõe o quadro societário, né, isso também sempre é muito importante de ser feito para que a gente direcione né, recursos e conhecimento para quem de fato necessita. Então, acho que não tem muito algo diferente disso que deve e que pode ser feito. Muito bom, Bianca. Obrigada pelas suas contribuições. Clara? Obrigada, Laís. Eu vou puxar minha fala a partir de um exemplo concreto, que eu acho que é bacana quando a gente tenta aterrissar também o debate, né? E eu me lembro, Laís, quando a gente estava no meio da pandemia em 2020, e saiu o decreto 10.502, que tratava sobre educação inclusiva. E me lembro que no ato, nós e uma rede de advogados se conectaram, e daí não era uma questão do foco de quem a gente representaria ou deixaria de representar, era um foco de o que podemos fazer coletivamente para que a gente tenha certeza que estamos avançando no sentido da educação inclusiva. E eu acho que tem situações que exigem esse tipo de postura. Tem situações que vão ser uma litigância estratégica, por exemplo, uma ação civil pública, que você vai representar 10 associações, ou 10 organizações da sociedade civil, porque podem ter fundações também. E são situações específicas em que, a meu ver, o critério da OAB, os critérios previstos para quem pode ser atendido de forma pro bono, às vezes têm que ser flexibilizados. Porque aquela ação civil pública, você não está representando individualmente cada organização, né? Você está representando a causa. Você está entrando com uma ação civil pública para discutir aquele tema. Ou você está entrando com amicus curiae, como foi o caso da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, na frente jurídica, em que estávamos entrando diversas organizações como amicus curiae, amici curiae, no Supremo Tribunal Federal, para discutir esse direito humano, esse aspecto do direito humano das pessoas com deficiência. Então, ou das pessoas sem deficiência também, porque é direito nosso das pessoas sem deficiência também conviver numa sociedade inclusiva, solidária e participativa. Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma interpretação teleológica, ou seja, a partir da real motivação das normas, que é a gente, enquanto a advocacia pro bono, não seja um concorrente da advocacia remunerada. Então, deixo esse convite. Um outro ponto que eu acho que é importante, que sempre que converso com escritórios menores, trago essa sugestão, é pensar o que você quer fazer com a advocacia pro bono. O que eu quero dizer? Você tem 2 caminhos. Um caminho é você oferecer de forma pro bono aquilo que você oferece de forma remunerada, mudando o para quem. E a gente tiver advogados internos do escritório que ele já está fazendo assessoria tributária todos os dias, ele não quer fazer aquela assessoria tributária de forma pro bono. E está tudo bem. Ele quer ir para Heliópolis, ele quer fazer uma retificação de documento de pessoas trans, ele quer criar um guia sobre os direitos das pessoas com deficiência intelectual, ele quer fazer, enfim, materiais diferentes, ele quer escrever sobre racismo. Isso a gente vai dar essa oportunidade também. Então, num escritório menor, é possível também escolher a via de prestar de forma pro bono um serviço que é uma quebra da rotina, entre aspas. De outro lado, você também oferecer de forma pro bono aquilo que é a rotina, que a pessoa já sabe fazer muito bem feito, daí mudando o para quem fará, respeitado os critérios da OAB. Então, acho que essa é uma provocação inicial. A segunda provocação final, na verdade, porque a gente está caminhando para o final do nosso encontro, em relação e faço referência a um livro da Deborah Hodge, seria em inglês, então, Deborah Road, né? Mas
que escreveu sobre pro bono in Principle and Practice, que é também um fruto de uma dissertação, se eu não me engano, de mestrado. E ela fala sobre o caminho nos Estados Unidos, de que nos Estados Unidos para evoluir para o que é a pro bono hoje em dia. Ou na época, porque o livro, se eu não me engano, é do início dos anos 2000. Mas o que eu trago em relação a isso é, talvez, a importância de dizer o óbvio. A advocacia pro bono não é voluntariado no sentido estrito. Então, ela dá o exemplo de que a advocacia pro bono nos Estados Unidos, no início, era vista como, por exemplo, juntar um grupo de voluntários e fazer a reforma de uma praça, né? A advocacia pro bono é a advocacia, é prestar serviços jurídicos. Então, esse é um disclaimer que talvez seja óbvio, mas que é importante, às vezes, relembrar. Porque também, às vezes, os escritórios fazem um planejamento, enquadram dentro do que denominam como pro bono, algo que não é uma advocacia pro bono. Segundo ponto, acho que é o pensar a motivação pela qual se está desenvolvendo a advocacia pro bono, e a Vânia trouxe isso muito na fala dela, a Ariane também, a Bianca também, a Laís Claro também. Mas esse olhar de o que o meu pro bono vai gerar. E eu acho que isso é muito importante. Então, em que momento aquela organização está me procurando, qual finalidade daquela assessoria e de que forma eu estou estruturando. E daí acho que tem coisas muito bonitas nisso, assim, e queria deixar também um convite, que muitas vezes a gente usa, por exemplo, no escritório, a advocacia pro bono como um meio de sensibilização, ou seja, não pensando só o resultado final da advocacia pro bono, mas também o meio e o impacto positivo que aquele meio tem. Vou dar um exemplo. Quando a gente faz a retificação de documentos de pessoas trans, eu dou um treinamento. Eu e a Maria Paula, que é a minha subcoordenadora das práticas pro bono, damos um treinamento sobre retificação e direitos das pessoas trans. Eu precisaria, talvez, por um mutirão de retificação de documentos de pessoas trans, de 4 advogados. Eu não precisaria de mais do que isso. Mas eu dou um treinamento para 20 pessoas. Por quê? Porque eu quero que 20 pessoas saiam de lá entendendo identidade de gênero, entendendo comunidade LGBT, entendendo retificação. E talvez assessorem suas famílias, seus amigos. Então, por exemplo, já teve 3 pessoas do escritório que contaram que, em razão desse trabalho, entenderam que seus familiares que tinham familiares que eram pessoas trans. Isso, para mim, é um impacto positivo que a gente tem, entre aspas, da advocacia pro bono, mas que é muito potente. Então, a gente precisa falar, a gente precisa usar a advocacia pro bono também para a gente sensibilizar o nosso corpo interno de advogados. Então, deixo esse convite também, de que às vezes a gente, entre aspas, desperdiça recurso, né? Porque eu gastei a hora de 20 advogados para falar, quando na verdade só 4 deles precisariam estar no pro bono, mas a gente está gerando um impacto em cascata, em cadeia, que é muito bonito, que eu acho que é muito importante a gente pensar também coletivamente. Acho que é isso, as minhas contribuições finais. Obrigada. Sou eu agora? Tá bom. Gente, eu sei que a gente está super quase terminando o tempo aqui, então eu vou ser bem breve. Laís, quando você pergunta, né, objetivamente, puxa, é o caso da gente rever critérios, é caso de rever a resolução, eu acho que de uma forma ou de outra, né, o simples fato de nós estarmos aqui hoje reunidas, discutindo advocacia pro bono, de ter tantos escritórios exercendo a advocacia pro bono, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, né, mas de ter pessoas que se inscreveram para ouvir sobre a advocacia pro bono, é um sinal de que a advocacia pro bono está se desenvolvendo no Brasil. Né? E aí eu sempre fico naquela dúvida assim, puxa, o time que está ganhando não se mexe ou vamos tentar de alguma forma melhorar? Eu entendo que hoje a gente tem critérios ali do provimento da OAB que estão sendo aplicados, né? E aí, do meu ponto de vista, é claro que eu gostaria que os critérios fossem um pouco mais flexibilizados, né? Porque estando ali no campo, no dia a dia, vendo realidades tão diversas e situações tão difíceis, às vezes a gente se vê muito engessado, de fato, né, a gente acaba adotando, na ausência de critérios, os critérios da defensoria, né, e como a própria Laís trouxe na fala, quer dizer, na própria defensoria existe também uma análise, muitas vezes que é feita, né, para se flexibilizar determinada situação, e que às vezes no escritório a gente fica com receio de adotar essa flexibilização e de cometer alguma infração ético-disciplinar, né, então se eu pudesse assim, fazer uma sugestão, seria no sentido de que houvesse no provimento alguma possibilidade de ter, de fato, uma flexibilização, algo semelhante do que ocorre com a própria defensoria.
né? E aí só uma última palavra muito rápida. Muitas pessoas me procuram, né, de escritórios menores ou advogados individuais, pessoas de outras comarcas, com um desejo de desenvolver a advocacia pro bono, de trabalhar com pro bono, de criar departamentos pro bono no escritório, né? E uma das questões que surge é assim, puxa, mas eu sou um advogado societário, eu sou um advogado tributário, eu não entendo nada de violência doméstica, eu não entendo nada de direito de família. E que, gente, existe matéria para todo mundo, né? De fato, a carência que existe na população é muito grande. Existem matérias que, obviamente, acabam, que a gente acabou atraindo mais para o nosso pro bono pelas nossas características, né? E também que não é nada, como a Clara falou, que a gente não possa estudar e se preparar. Então, que no escritório a gente tem duas advogadas dedicadas ao pro bono que estudam os temas, que se atualizam e que passam essas decisões e que justamente treinam os outros advogados para que eles possam exercer. Enfim, meu conselho seria comecem, porque a gente tem uma carência muito grande e tem muita gente precisando de ajuda. Então, eu passo a palavra para a Ariane. Obrigada, Vânia. Bom, o meu conselho é um interesse para além do institucional, é isso. Compreender de que não se trata de um favor que você está oferecendo, né, para essas pessoas, mas sim de possibilitar que essas pessoas tenham acesso a direitos e serviços. Então, esse é um dos pontos, assim. Se interessar e se permitir vivenciar realidades diferentes da sua bolha. Esse é um ponto muito importante, assim. E é uma coisa que me incomoda bastante. Então, fazer esses atendimentos, não olhar para essas pessoas como se estivesse prestando um favor ali, né? Você está, de uma certa forma, também aprendendo com elas a ser mais humano, né? Isso, sem dúvidas, melhora a nossa prática enquanto advogados ali, enquanto juristas. Então, um dos conselhos que eu deixo é esse interesse para além do institucional. Uma coisa muito interessante que a Clara falou foi esse aprendizado e essa aplicação macro. Você está levando muito além dali do seu escritório, você está levando para a sua comunidade, enfim, e para outros grupos que você também participe. E isso é muito importante, é sinal de que o serviço está sendo muito bem feito. Muito bom, gente. Acho que a gente tem aí uma série de boas reflexões, né? Essa temática, além do provimento 166 de 2015, a advocacia pro bono também está autorizada pelo Código de Ética e Disciplina, né? Lá no artigo 30. Acho que a grande preocupação aqui que a gente traz é para que a gente possa seguir fazendo a prática. Entende-se que já tem um parâmetro suficiente dentro do que está colocado. Parâmetros, por analogia, estão colocados na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que não são obrigatórios, mas podem ser trazidos para dentro da reflexão. A gente tem na OAB uma tabela de honorários que todo ano é atualizada. A nossa comissão está justamente debruçada para fazer propostas para a tabela de honorários, então, eventualmente, a gente vai depois também conversar com o núcleo, porque na linha do que a gente vem discutindo, de não ser nem uma captação indevida de clientela, que é vedado, né? E nem também uma possibilidade de ingresso para trabalho futuro. Acho que todas as jurisprudências deixam muito claro esse caráter eventual, pontual, para uma coisa específica. Por exemplo, enfim, fundo patrimonial não poderia ser pro bono, são os endowments da Lei 13.800, porque não tem a hipossuficiência financeira declaradamente, né? Se a gente está falando de organizar um fundo de investimentos. Então, tem algumas reflexões aí para a gente fazer nessa linha de estimular
a advocacia especializada em terceiro setor, inclusive a advocacia especializada também, que hoje foi trazido aqui nas questões das mulheres vítimas de violência. A gente tem muita advogada, enfim, criminalista, direito de família, que cada vez mais tem se debruçado sobre essas questões de uma forma importante, relevante, acumulando experiência e repertório na área, né? Mas, por outro lado, e não só esses temas, mas aqui foi falado da retificação de, de nome social, né, das pessoas trans, mutirões, enfim, tem tantas situações que a gente pode elencar aqui também como causas e possibilidades importantes. Acho que esse exemplo também da litigância estratégica, eu, por um acaso, participei bastante intensamente desse exemplo que a Clara falou, da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, e ali teve uma característica interessante, porque na formação da coalizão foi contratado um escritório de advocacia para mobilizar outros, né? Então, e aí sempre que se consultava a organização, se perguntava, foram feitas duas mobilizações. Uma mobilização era, organização, você tem advogado, você pode, seu advogado quer vir junto para essa mobilização, ele pode trazer aí dentro do seu do atendimento, da assessoria, do contrato que você já tem, excelente, já te conhece, conhece o tema, etc. Mas quem não tem, vem para cá também que a gente vai somar. E aí, o outro lado pergunta para os escritórios, vocês têm interesse de atuar de forma pro bono nesse caso? Então, de fato, quando a gente está falando acho que essa questão sempre aparece quando tem essa discussão da advocacia pro bono, né, de um contencioso estratégico, de uma litigância estratégica que não seja individual, uma defesa tributária, de uma autuação, mas sim uma questão de maior relevância pública, mas acho que a Ariane também traz essa questão de tomar cuidado aí para não ser só na lógica institucional, que poderia gerar um sentimento de marketing, de divulgação, de publicidade, mas algo que seja genuíno. Então, também conectar com as próprias práticas, com a coerência, né, que o escritório traz, é algo bastante importante aí que todas falaram, né, e aparece também bastante aí também na fala da Bianca. Eu acho que você, Bianca, depois a gente pode conversar. Acho que você está como coordenadora desse núcleo, né? Mas também com um processo pessoal de daqui a pouco sair de licença maternidade. Então, nós talvez tenhamos que trabalhar durante a sua licença para quando você voltar já ter alguma coisa mais pronta para a gente fechar aí até o final do ano em termos de legado, mas talvez tentar sistematizar esse debate, fazer algum tipo de cartilha, enfim, alguma coisa que pudesse levar essa voz um pouco mais adiante, a gente pode conversar sobre isso, né? Acho que foi excelente, gente. A gente passou por todos os pontos, não faltou nada, e trouxe reflexões muito boas, e só tenho a agradecer. Vamos fazer uma rodada final de agradecimentos? Então, vou começar do lado contrário agora. Para Ariane, você quer fazer sua despedida, por favor? Quero agradecer, Laís, OAB, pelo convite. Foi muito bom, de estar aqui com vocês, Clara, Vânia, Bianca, de contribuir nesse debate, de poder aprender com vocês também. E eu espero que essa discussão, de certa forma, incentive outras pessoas a contribuir, né, na advocacia pro bono, que essas pessoas se disponham também ali a possibilitar o acesso à justiça. E é isso, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Ariane. Vânia? Eu também queria agradecer, eu acho que foi uma troca muito, muito rica entre nós. Eu sempre defendo o que eu acho que é primordial e super importante para o desenvolvimento da advocacia pro bono, a troca de ideias, a união das pessoas, a união dos escritórios, né? Eu sempre digo que nessa área não tem concorrência, ninguém é concorrente, porque todo mundo busca o mesmo objetivo, né? Que é garantir o acesso à justiça. Então, eu acho que iniciativas como essa são sempre bem-vindas e podem sempre contar comigo. Espero ter contribuído. Obrigada.
Eu encerro dizendo que eu estou emocionada com essa manhã de hoje. Acho que foi muito gostoso estar com vocês, mulheres que eu admiro muito. É muito lindo ver os escritórios se unindo por impacto social positivo. Acho que isso é a verdadeira promoção de direitos humanos. E espero que a gente possa cada vez mais inspirar e unir criando pontes com outros escritórios, com advogados voluntários, pessoas físicas. é, Enfim, para que a gente possa se retroalimentar dentro da agenda de acesso à justiça, mas também dentro da agenda de promoção de direitos humanos como um todo. Super obrigada. Também me somo aos agradecimentos, Laís, obrigada pelo convite, obrigada a todas. Acho que, de fato, né, esse evento mostra a importância do tema, como a gente está mobilizadas. Queria contar que vem chegando uma nova menina por aí também, que ela vai poder ser o que ela quiser, mas tem duas coisas que eu não abro mão, que seja feminista e que seja defensora de direitos humanos também, na área que ela escolher para a vida dela. Vou trabalhar para que isso aconteça e dizer que o núcleo está à disposição também de todas as pessoas que tenham dúvidas sobre como constituir uma área pro bono, como, né, avançar, a gente fica à total disposição para conversar. Obviamente, nesses próximos meses aí de licença, a gente vai ter aqui uma sucessão, mas que, obviamente, é um espaço da OAB, um espaço aberto para que tanto integrantes da Jovem Advocacia, como não, quem ainda está querendo formar, começar a atividade, possa nos procurar. Então, a gente fica à total disposição para contar da nossa experiência, para ajudar a pensar e fazer com que esse seja um grande movimento que vá além, né, das nossas atuações individuais, mas constitua mesmo como algo muito maior de acesso à justiça no Brasil. Então, é isso, temos que pensar grande, porque os desafios são grandes também. Então, um beijo a todas e todos, muito obrigada. Muito obrigada, Bianca, Clara, Ariane, Vânia, vocês foram incríveis aqui nesse debate hoje e também são na trajetória de vocês, uma honra caminhar ao lado de vocês. Obrigada a todo o apoio aqui da UAB, que sempre nos ajuda bastante nos eventos. Então, em nome do Leonardo Sica, que é o nosso vice-presidente, da Patrícia Vanzolini, que é a nossa presidente, eu encerro essa mesa virtual, agradecendo todos os participantes também online. Acabei não trazendo muito aqui as coisas porque não tinha nenhuma pergunta específica, mas agradeço a todos as saudações que foram feitas, aos elogios ao debate, né? As questões burocráticas de certificados que a OAB já respondeu, mas também muitas perguntas também sobre as citações, os livros que a Clara trouxe, né? Então, a cartilha a gente já também disponibilizou o link e vocês podem encontrar mais informações sobre a Comissão de Direitos do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, tanto na página institucional da OAB, onde lá consegue fazer o download das cartilhas e dos materiais produzidos, mas também nas nossas redes sociais, terceirosetor.oabsp, no Instagram, no Facebook e também no LinkedIn. Até a próxima, gente. Bom almoço para todos. Boa noite para quem estiver assistindo de noite, bom dia para quem estiver assistindo de dia. E é isso. Obrigada. Iago, você pode abrir para a tela geral? Acho que não sei se está no. Às vezes ele coloca. Não, só para botar todo mundo em galeria para a gente fazer um tchau final. Que às vezes estava só. Isso. Daí também a gente consegue ver Ah, não, tá ali. print final para as redes. Acho que falta só a Clara e a. É isso, gente. Então, aquele print final. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, gente.